A paz do Senhor a todos nessa manhã, amém? Vamos ali trazendo a palavra do Senhor ali em São Mateus 9, 18, em nome de Jesus. A cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, dizendo-lhes ele dessas coisas. Eis que chegou o chefe da sinagoga, adorou dizendo: a minha filha faleceu, agora mesmo, vem, impõe-lhe tua mão, ela viverá. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Amém? Até aqui. Agora 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe da sinagoga, Jesus chegou até a casa do chefe da sinagoga, né? Mas antes de Deus chegar lá, eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de seus vestidos, porque dizia: se consigo ser eu, tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando, vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Glórias a Deus, Jesus, aleluia. Então estava ali aquela mulher debilitada. Hoje a gente vai falar, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós vamos falar de cura. Dessa manhã, para a glória de Deus, nós vamos falar de cura, porque onde Deus passa, Deus faz a obra. Vamos orar em nome de Jesus, leva o pensamento no tom da glória, porque Deus, Ele é fiel. Soberano meu Deus, soberano meu Pai, em nome de Jesus, querido Deus de poder, meu Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor, pela honra e pela glória do teu santo nome, Jesus, querido Deus amado, eu te peço, meu Pai, Pai, visita cada um desses que foi ouvir essa live, Pai, aqueles que também não poderam ouvir, meu Pai, abençoe cada um em nome de Jesus, abençoe, Papai, nosso Brasil, abençoe nosso governante, abençoe todos aqueles que estão internados, todos aqueles que estão na prisão, todos aqueles que estão em cárcere privado, meu Pai, repreenda toda seta maligna, todo mal. Abençoe todo o povo, meu Pai, de todas as igrejas, pastores, missionários, diáconos, obreiros, Papai, de todos os ministérios, Pai, para que seu nome venha a ser glorificado, louvado e exaltado para a glória de Deus. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. Deus abençoe cada um do nosso ministério também, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Estava ali uma mulher, já havia 12 anos que ela estava ali com aquele fluxo de sangue. 12 anos que ela não saía da sua casa. 12 anos que ela estava ali debaixo de um jugo, porque ela não podia nem para a cidade, não podia ficar em lugar nenhum, tem que ficar dentro de casa. Porque antigamente aquelas pessoas, glória a Deus, Jesus, aleluia, que tinha enfermidade, que estava assim, mal, debilitado, não podia ficar no meio da sociedade. Mas nosso Deus, Ele é tremendo e maravilhoso, para a glória de Deus. E estava ali aquela mulher ali, ela não sabia mais o que fazia, ela não podia deixar ninguém que viesse ver ela. Por quê? Porque geralmente se alguém visse ela também, ali os negócios iam ficar muito difícil para ela. Só que aquele dia, ela viu uma grande multidão, que ela estava na janela, porque ela não podia descer para lugar nenhum. Ela estava ali naquela janela da casa dela. E estando ali, glória a Deus, Jesus, aleluia, ela viu aquela multidão. Ela desceu devagarzinho para poder ver o que estava acontecendo. Ela lhe perguntou: o que é que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. E ela sabia onde Jesus de Nazaré andava, ali ele curava, ali ele levantava as pessoas, ali ele fazia milagres. Então Deus hoje está falando de milagres. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus, Ele manda falar para você que nessa manhã Ele quer entrar onde você não pode entrar. Se você tiver com alguma enfermidade, se você tiver com algo que você acha que você não consegue, mas ponha Jesus na frente, porque Jesus é que dá o milagre. E o nome dele será glorificado, louvado, exaltado. E aquela mulher, então, somente ela desceu daquela escada da sua casa e começou ali a andar devagarzinho, com um monte de lençol, porque há 12 anos que aquele fluxo de sangue, então ela não podia ficar no meio de ninguém. E ali ela desceu, amém, glória a Deus, e durante aquela multidão que estava ali cercando Jesus, porque o lugar que ele passava, ele levava-se multidão de pessoas. E ali ela falou: o que eu vou fazer? Ela não olhou para a multidão, amados. Quantas pessoas estão olhando para a multidão? Quantas pessoas estão olhando
para as enfermidades, achando que Deus não cura, achando que Deus não faz nada. Mas Deus manda falar para você que hoje é tarde do seu milagre. Hoje chegou o seu milagre, para a glória de Deus. Como aquela mulher rompeu a multidão. Hoje, meu Senhor, manda falar para você buscar mais, ore mais, jejue mais, para que Ele possa entrar naquele algo que você tem pedido para o Senhor, que o Senhor possa entrar com providência santa e poderosa, porque só Ele que pode fazer o milagre na minha vida e na sua vida nesse dia de hoje, para a glória de Deus. Então, somente aquela mulher foi devagarzinho, para ninguém notar que ela ali estava ali naquela multidão. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Ela rompeu, ela foi abrindo o caminho para ela poder passar. Ela estava tão ali firme que ela ia receber ali uma resposta do Senhor, que ali ela receberia a cura do Senhor naquela tarde. E ali, glória a Deus, Jesus, aleluia. Ela não olhou para um e para o outro, não. Essas pessoas me reparavam, essas pessoas me viram que eu estava assim, eu estava assado. Não. Ela somente, glória a Deus, Jesus, aleluia, chegou até o Senhor. Só que ela queria tocar até nos braços, as mãos do Senhor. Só que, glória a Deus, Jesus, aleluia, não deu para ela tocar nas mãos do Senhor. Só que ali ela alcançou a orla do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus, aleluia. E ali ela somente tocou na orla do Senhor Jesus. Instantaneamente aquela mulher foi curada. Meu Deus fala nessa tarde que Ele vai curar muitas pessoas que temos enfermidade. Muitas vezes a pessoa fala, olha, mas eu não estou doente. Não, mas às vezes é uma depressão, às vezes é problema na sua casa conjugal, às vezes é um problema com o seu filho na droga, às vezes é um problema com a sua filha, às vezes é um problema no seu lar, às vezes é um problema na sua escola, às vezes é um problema na sua faculdade. Amém? Isso é um milagre. Isso aí hoje Deus fala que é a tarde do milagre. É para você somente crer, porque Deus Ele vai entrar com providência santa e poderosa no seu milagre. Como Deus entrou na vida daquela mulher, Deus vai entrar na sua vida também. Porque o nosso Deus é aquele que quando Ele entra, algo tem que mudar. Algo tem que acontecer para a glória de Deus. E ali aquela multidão oprimia. E Jesus perguntou, quem me tocou? Todas aquelas pessoas alvoroçadas falavam, olha, ninguém te tocou não. Porque tem muitas pessoas, um empurra, o outro empurra. E Jesus falou, não, eu fui tocado diferente. Eu fui tocado diferente. Então Deus manda falar para você, para mim também, para nós tocar Ele diferente nessa tarde. É para a gente tocar nele diferente. Porque grandes coisas Jesus vai fazer por nós. Porque nesta vez estamos tocando no Senhor de uma maneira que não é assim que está agradando ao Senhor. Mas é para você descer, é para você orar, para você jejuar, é para você buscar. Porque você fazendo tudo isso, Deus Ele vai tocar em você também nessa tarde, vai estar com a cura dentro do seu lar. Não é para você ficar de braços cruzados, não. É para você clamar ao Senhor, porque Ele vai entrar com providência santa e poderosa. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Essa enfermidade que está em você, que eu não sei qual é a enfermidade que está na sua casa, essa enfermidade Deus vai entrar. Essa enfermidade Deus vai curar, Deus vai libertar. Seja libertação de drogas, seja qualquer libertação. Você está pedindo para Deus entrar com providência. E eu creio que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele vai entrar com uma cura e com poder do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. E ali antes, glória a Deus, Jesus, aleluia, chegou ali alguém falando para Jairo, que Jairo estava acompanhando ali o Senhor, que era para ele estar indo até a casa dele, que a filha dele tinha morrido. Mas, amados irmãos, quando Deus chega, a pessoa pode estar morto, que Deus Ele ressuscita, porque Deus Ele ressuscita a vida, ressuscita você que não está na presença do Senhor, ressuscita você que está buscando por alguém, ressuscita você para não esquecer dele, ressuscita você para tudo, para a glória de Deus. Você é uma árvore, e essa árvore não pode ser cortada para a glória de Deus. Mesmo que as pessoas cortem essa árvore mesmo que as pessoas cortem a árvore que é você, mas sempre deixa a raiz. E nessa raiz você vai crescer, porque Deus Ele é fiel. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E Senhor, enquanto Ele não fez o que Ele tinha que fazer com aquela irmã, com aquela mulher, glória a Deus, Jesus, aleluia, Ele não foi na casa de Jairo.
Porque o Senhor Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele é maravilhoso. Quando Deus fala para você que vai fazer algo, Ele faz primeiro aquele algo que Ele te pediu, que você pediu para Ele. Depois Ele vai fazer outro algo. Muitas vezes a pessoa fala 10 coisas, né? Para Deus resolver tudo naquela hora, naquele dia. Não é assim que Deus faz. Deus, Ele vai acompanhando cada milagre no seu tempo. Cada milagre no seu tempo. Amém? Cada aquilo que você está pedindo é no seu tempo. Não é no tempo dele. Não é no seu tempo. Para a glória de Deus. E ali, no tempo de Jairo, Deus foi até a casa de Jairo. Porque ali era o tempo dele, aquela hora, aquele momento. Glória a Deus, Jesus, aleluia. E ali estava aquelas multidão lá fora. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Chorando, né? Glória a Deus, Jesus, aleluia. Porque a filha de Jairo estava morta. Então Jesus chegando ali falou, olha, eu não quero ninguém aqui dentro. Somente o que andava com ele e o pai e a filha. O pai e a mãe. E a filhinha que estava ali morta. Jesus mandou fechar a porta. A hora que ele mandou fechar a porta, glória a Deus, Jesus, aleluia. Aí o milagre veio acontecer, porque ele falou para a menina levantar. Quantas vezes o Senhor Jesus fala para você fechar a porta do seu quarto, fechar a porta e buscar a presença dele? Quantas vezes o Senhor fala, olha, eu tenho algo particular com você. Olha, esse algo hoje tem que acontecer. Quero derramar muitas bênçãos na sua vida. Quero pôr tudo aquilo que está diferente, tudo no lugar. Glória a Deus, Jesus, aleluia. E ali, quando Jesus entrou naquele lugar, as pessoas começaram a zombar. Quantas pessoas zombam de mim e de você? Nossa, na igreja de novo? Nossa, você vai de novo na igreja? O que tem tanto naquela igreja? Só que a pessoa não sabe. Que quanto mais a pessoa vai, mais Deus vai abençoando. Quanto mais a pessoa vai, Deus vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. E o nome do Senhor Jesus é glorificado, louvado, exaltado. Quando ele falou, olha, levanta menina. A menina não morreu. A menina apenas está dormindo. Ele mandou que ela levantasse. Levanta, Nathalie Gume. Ela levantou. E ele disse para a mãe dela, olha, dá comida para ela, que ela está com fome. Aleluia, Jesus. E ali aquela menina levantou, sentou-se na cama. E quando aquela multidão que estava lá fora viu, todos maravilharam. E o nome do Senhor foi glorificado, louvado, exaltado para a glória de Deus. Então, aquele milagre que Deus fazia lá atrás, Jesus fazia lá atrás, Ele ainda continua fazendo milagre, viu? O Senhor do milagre está entrando na sua casa hoje, entrando com providência, no algo que você pediu para o Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora para a glória de Deus. E aquelas pessoas que você quer que Deus faça um milagre, alguém da sua família, alguém que você está orando, alguém que está no hospital, alguém que está no cárcere, em nome de Jesus, alguém que está na droga, você vai pôr agora o pensamento nessas pessoas. Porque, meu Deus, Ele vai entrar com milagre na vida dessas pessoas. E o nome do Senhor vai ser glorificado, louvado, exaltado para a glória de Deus. Soberano nosso Deus, soberano nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esse dia tão maravilhoso. Muito obrigada, Senhor Jesus, querido Deus amado, por todos aqueles que vão ouvir essa live. Obrigada, meu Deus e meu Pai, para todos os pastores, todas as pessoas que estão enfermos, todas as pessoas aqui que estão nas drogas, todas as pessoas ali que não estão libertas, meu Pai querido, Pai Santo, Pai amado. Vai entrando com milagre, Papai, nessa família, Jesus, porque nós cremos que só o Senhor é Deus, cremos que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. O Senhor é fiel e verdadeiro, Pai. Continua abençoando os lares, continua abençoando os hospitais, a maternidade, continua abençoando as casas de recuperação, meu Deus de poder e glória, Deus de maravilha, Pai. Porque eu creio, Papai querido, Pai Santo, Pai amado, que o Senhor vai entrar, Papai, onde eu não posso. Abençoe a todos, Papai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha com a cura, que não seja cura só que a pessoa está doente, mas vem com a cura na alma, meu Pai. Porque eu creio, Pai, que só o Senhor é Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, meu Pai. E assim já agradeço, meu Pai querido, meu Pai amado, Jesus, pelas essas palavras que o Senhor pôs no nosso coração, para nós trazermos a palavra para aquele que está precisando também. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.